Olá, turma! Agora que vocês já conhecem a CDD, vamos aprender sobre a classificação decimal universal, que também é um esquema de classificação bibliográfica. Vamos conhecer sua estrutura e aplicação. Em 1905, a classificação decimal universal CDU foi criada pelos belgas Paul Tillet e Henri Lafontaine com base na CDD de Melville-Deal. A classificação decimal universal CDU é um esquema internacional de classificação de documentos. Baseia-se no conceito de que todo conhecimento pode ser dividido em 10 classes principais, e estas podem ser infinitamente divididas numa hierarquia decimal. No Brasil, a última edição que utilizamos é a segunda edição padrão internacional em língua portuguesa, publicada em 2007 pelo Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, o IBICT, traduzida e adaptada da edição inglesa em 1995 do arquivo mestre fornecido pelo consórcio CDU. Isso implica que a CDU esteja em permanente atualização, pois o grande fluxo de produção do conhecimento se mostra avassalador. E o maior problema que encontramos é justamente o fato de não acompanhar essa maciça produção de conhecimentos. A CDU tem 10 principais classes, como a CDD. Então, observe algumas mudanças mais gerais na estrutura principal da CDU em relação à CDD. Primeiro, as classes são descritas com apenas um algarismo. Então, a classe 100 da CDD corresponde à classe 1 para a CDU e assim sucessivamente até a classe 9. Porém, a classe 4 da CDU é vaga. A área de linguagem 400 da CDD foi incorporada à área 8, que agregou na CDU literatura, linguagem e linguística também. A CDU é também composta por tabelas auxiliares, contendo sinais, subdivisões e formas de uso da CDU. Vocês poderão visualizar na página 127 do módulo os sinais gráficos detalhadamente. Apresentarei os mais utilizados para que vocês compreendam como podem ser aplicado o uso de todas essas simbologias. Auxiliares comuns contêm sinais que representam a agregação. Então, o sinal de adição significa coordenação entre assuntos. Serve para unir números não consecutivos na tabela. Por exemplo, política e religião. A classificação será 32 mais 2. O símbolo de barra oblíqua significa extensão consecutiva, usado para agrupar números consecutivos na tabela. Por exemplo, biologia, zoologia e botânica, a classificação será de 5, 7 no esquema de classificação até 59, então 57 barra 59. Os 2 pontos significa relação, usado para relacionar 2 ou mais assuntos. Por exemplo, bibliografia de química, a classificação será 016, 2.54 ou 54, 2.016. Eu posso mudar a classificação que não vai alterar o sentido do assunto. A anotação pode ser invertida, permitindo 2 ou mais entradas nos catálogos, por bibliografia ou por química. Tudo vai depender do contexto da biblioteca, como essa obra é mais procurada por seus usuários. Colchetes. Os colchetes são usados para agrupar conceitos, tornando mais claro o relacionamento existente entre os tantos que existem. Por exemplo, produção do leite integral e de queijos. A classificação será 338.314, 2 pontos, abre colchete, 631.141, mais 637.3, fecha colchete. Observe que a classificação 338 representa o assunto leite e queijos na disciplina de economia, que é a classe 3, que está relacionada ao assunto 631 da classe 6, ciência e tecnologia. Bom, 2 pontos duplos, o que significa? Serve para fixar a ordem de citação das notações, que representam 2 conceitos, não possibilitando assim a reversão desses assuntos. Por exemplo, o uso da CDU em bibliotecas especializadas. A classificação será 025.45, 2 pontos duplos, 026. Ou seja, não há possibilidade de mudança. A obra deve ficar na seção de instrumentos de representação. Nesse caso, o assunto é CDU e não na seção de bibliotecas especializadas. Perceberam a diferença entre 2 pontos e 2 pontos duplos? Existem também os auxiliares independentes. São eles o sinal de igualdade, que
significa língua, abre parênteses 0, a classificação, que é a forma, parêntese e o número que corresponde ao lugar específico, ao país, igualdade e a classificação significa raça e nacionalidade na tabela auxiliar, e a classificação entre aspas, que significa um período, um tempo. Veja o exemplo do auxiliar comum de língua. A obra é Ensino de Segundo Grau em Alemão, Português e Espanhol. Então, ela terá a classificação 373.5, que é igual a 112.2, igual a 134.2, igual a 134.3, 373.5 é igual a 00. Observe que a anotação ficou bem grande. Esse auxiliar é pouco utilizado, mas se vocês estiverem trabalhando numa biblioteca de idiomas, pode ser muito útil. A anotação ficou bem grande utilizando os auxiliares igualdade 112, igualdade 134.3 e igualdade 00. Vejamos agora um exemplo de auxiliar de forma. Ele sempre virá entre parênteses. A tabela auxiliar comum de forma traz também auxiliares especiais, como ponto zero e hífen. Por exemplo, 58, entre parênteses, 0,35 são manuais de botânica. Então, o 0,35 entre parênteses indica que é um manual. É a forma daquele conteúdo. 54, entre parênteses, 0,38 é um dicionário de química. Então, 0,38 entre parênteses indica que é um dicionário. O 03854 dicionário de química, essa é uma ordem de citação que pode ser utilizada para o arquivamento na biblioteca. Se a forma vem antes, indica que a biblioteca reúne todos os dicionários na seção de referência. Ainda os auxiliares de lugar, por exemplo, 339.5, entre parênteses 73, 2.81, comércio entre Estados Unidos e Brasil. Neste exemplo, indica que a obra está na classe Economia e o número 73 indica Estados Unidos, utilizando o recurso dos dois pontos para relacionar Brasil por meio do código 81. 338.4781, Economia dos Transportes no Brasil. Neste segundo exemplo, é Economia dos Transportes relacionado ao Brasil. Observe que a tabela de forma e a tabela de lugar usam parênteses. A diferença é que para a forma utiliza-se o zero dentro do parêntese e para lugar apenas o número entre parênteses, o número de classificação. Vamos ficar por aqui. No módulo de vocês há outros exemplos de uso das tabelas auxiliares. Façam os exercícios para praticar. Até a próxima!